Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo de quem, né? Do professor Jubilu. E já quero começar esse nosso processo pedagógico falando sobre essa grave pandemia causada por esse danado desse coronavírus que a gente está enfrentando nesse exato momento. Já que, exatamente por conta desse problema, várias medidas de isolamento social estão sendo adotadas em vários países. Essas medidas de isolamento são tão severas que tem muita gente questionando se isso realmente é necessário. Muitos, inclusive, usam o argumento de que em 2009 nós passamos por uma pandemia de gripe, que foi a famosa gripe suína, né, que foi causada pelo vírus H1N1, durando cerca de 16 meses. Muita gente fala, pô, naquela época foi feito muito pouco do que se está fazendo agora. Será que realmente o coronavírus exige medidas tão drásticas, né, para que a gente fique longe um do outro, para que a gente fique em casa? É exatamente isso que eu quero responder para você nesse vídeo. E assim, ó, já vou te dar logo a resposta no começo do vídeo, não vou te enrolar muito. A resposta é sim. É extremamente necessário que a gente adote as medidas de isolamento. E agora eu quero te dizer por que essas medidas são tão necessárias. Primeiramente, vamos entender um pouquinho mais sobre esses dois vírus que foram os causadores das últimas pandemias que nós tivemos. A gripe, na verdade, ela já faz parte da nossa história há mais ou menos uns 2.500 anos, já é uma velha conhecida. A gente tem registros dessa doença desde a Grécia Antiga e boa parte das pandemias que nós enfrentamos ao longo da nossa história foram causadas por um vírus da gripe, sendo que a de 2009 foi a mais recente. Já o novo coronavírus é extremamente novo. Ele surgiu alguns meses atrás e pouco se sabe sobre ele. De um lado, então, nós temos o vírus da gripe, um inimigo extremamente conhecido por nós. E do outro, ó, o novo coronavírus, um inimigo que acabou de surgir. Bora então agora conhecer esses dois danados, ó. Aqui eu tenho o vírus da gripe, o H1N1, também conhecido como influenza A. E aqui, ó, o danado do novo coronavírus, que tem um nome muito bonito, ó, SARS-CoV-2, e ele vai causar uma doença conhecida como Covid-19, que significa Coronavirus Disease, ou doença do coronavírus. Então olha só que interessante, ambos são muito parecidos, ó, são redondinhos, eles possuem essa capa lipídica, que é uma capa de gordura, composta por proteínas, que aqui estão em azul e aqui estão em vermelho. O coronavírus é um pouquinho maior do que o vírus H1N1. Você tem aqui, ó, 125 nanômetros contra 100 nanômetros. Inclusive, quando você lava a mão ou passa álcool em gel na mão, o que a gente está destruindo é justamente essa capa de gordura que existe aqui no vírus. Essas capinhas de gordura, elas revestem o material genético desses vírus. Tanto o H1N1 quanto o novo coronavírus possuem o RNA como material genético. Um outro detalhe interessante é que não existe só um vírus causador da gripe. Existem vários e eles estão dentro de um grupo que é conhecido como Orthomyxoviridae. É uma família. Já esse novo coronavírus, né, que está causando aí a Covid-19, ele também está num grupo conhecido como Coronaviridae. E lá nós temos outros vírus, né, outros coronavírus, como é o caso do SARS, do MERS, que também causam problemas respiratórios nos seres humanos. Esses vírus aqui, eles circulam em animais. Por exemplo, o vírus da gripe, ele é muito comum em aves aquáticas, como é o caso dos patos. E aí, depois dos patos, o vírus passa para um outro animal doméstico, como é o caso dos frangos, como é o caso dos porcos, adquirem modificações e aí passam para os seres humanos. No caso do coronavírus, esse novo que está aí, ele deu uma circulada pelos pangolins, ele deu uma circulada pelos morcegos e aí ele adquiriu as ferramentas para ele conseguir infectar os seres humanos. Agora, quando a gente fala de contágio, vale sempre lembrar que a transmissão do H1N1 ocorre da mesma forma que a transmissão do coronavírus, ou seja, através das gotículas de secreção eliminadas quando a pessoa infectada pelo vírus, ela tosse, ela espirra, ela fala. Eu, nesse momento, estou eliminando um monte de gotícula, ainda bem que ela não está com o vírus. Então, quem entrar em contato com essas secreções
vai acabar sendo infectado por esses vírus. E é aí que nós temos, o nosso primeiro argumento, que é justamente a capacidade maior que o coronavírus tem de contaminar outras pessoas. Só para você ter uma ideia, a chance do coronavírus infectar alguém é de 2 a 3 vezes maior do que a chance que o H1N1 tem. Traduzindo para você, o coronavírus ele pode se espalhar até 3 vezes mais rápido entre as pessoas do que o vírus da gripe. Bora aqui olhar uma imagem para entender esse processo melhor. Então olha só, aqui eu trouxe a gripe e a Covid-19 e observe que ambas as doenças apresentam os mesmos sintomas. A pessoa tem febre, tem tosse, vai ter dor no corpo, fadiga, que é cansaço, e nos casos mais graves, nós vamos ter uma pneumonia. Agora, o mais interessante é esse númerozinho aqui, que é o número básico de reprodução, ou R0. Os cientistas fazem um cálculo para ver a capacidade de infectar que um vírus tem. Então perceba que o R0 do vírus da gripe é 1,3. E no caso do coronavírus, o R0 é 2,5. Nossa, Jubão, o que significa dizer isso? Significa dizer que uma pessoa contaminada com o vírus da gripe, ela vai passar esse vírus para uma ou 2 pessoas. Claro que aqui é um cálculo matemático, dá 1,3, isso não quer dizer que vai infectar uma pessoa e o braço da outra, não tem nada a ver, é uma média. Então quem está gripado geralmente vai infectar uma ou até 2 pessoas. Quando a gente vem para cá, no caso do coronavírus, 2,5, irmã, o que isso significa dizer? Que uma pessoa com o coronavírus pode contaminar entre 2 e até 3 pessoas. Isso até pode parecer pouco, né? 1,3 para 2,5, isso não é nada? Então vem comigo ver essa estrutura pedagógica aqui, Pegamos a gripe, então, uma pessoa infectada, aí ela vai passar para mais uma pessoa, depois vai passar para 2, e aí nós vamos passando, e vamos para outra rodada, e biribicatabamba, e biribicatabamba, e biribicatabamba, e biribicatabamba. Ao final de 10 rodadas, nós vamos ter, 56 pessoas contaminadas com o vírus da gripe a partir dessa única pessoa aqui. Agora, olha só, vamos dar uma olhada no coronavírus, Então você tem aqui uma pessoa que foi contaminada, ela está infectada com o vírus, ela vai passar isso para pelo menos 2 outras pessoas, e aí a gente começa, biribicatabamba, começa, e vai, olha que loucura! No final da 10ª rodada, uma única pessoa fez com que outras 2.047 pessoas fossem infectadas com o coronavírus. Quando a gente coloca um do lado do outro, compara a gripe com a Covid-19, veja a capacidade de infecção de cada um, como pode fazer um grande estrago nesse caso aqui. Olha isso e olha isso. Essa facilidade que o coronavírus tem de se espalhar faz com que um número muito grande de pessoas precise de atendimento hospitalar ao mesmo tempo, o que vai acabar sobrecarregando o sistema de saúde, né? Isso aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha. Só isso já é uma grande evidência que justifica adotar medidas mais rígidas de distanciamento social. Só para você ter uma ideia, o número de casos da Covid-19 ele está aumentando atualmente cerca de 30% por dia. Na pandemia de gripe em 2009, esse aumento demorava até 10 dias para acontecer. Então, meu amigo, minha amiga, nesse momento é melhor pecar pelo excesso. A situação ela é tão grave que a Organização Mundial de Saúde classificou a pandemia causada por esse coronavírus danado como o maior desafio da humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. Então guarde que o isolamento social é justamente para a gente fazer aquele termo que vocês estão vendo muito aí na mídia, que é o achatamento da curva. Que significa o quê? Significa você dar uma atrasada na quantidade de pessoas infectadas. Então veja o gráfico aqui, e aqui nós vamos ter, a capacidade que o sistema de saúde de um país ou de uma cidade tem
para atender todos os casos. Se a gente não se isola, o que vai acontecer, é que todo mundo começa a ficar infectado junto. E aí, você tem o colapso do sistema de saúde, porque, muita gente para pouca capacidade hospitalar. E aí, claro que muitas pessoas vão acabar morrendo, e se isso não acontecesse, provavelmente essas pessoas poderiam ser salvas. Então, quando você isola as pessoas em casa, você permite que essa infecção ela seja mais lenta, E aí siga essa curva aqui, Você tem até o pico, mas veja que ela é mais larga, só que ela não passa a capacidade do nosso sistema de saúde. E aí o que acontece é que os hospitais não só podem atender todos os doentes, como também eles têm tempo para se preparar. Por exemplo, aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, nós entramos em quarentena muito cedo. E isso foi importante porque os hospitais puderam se preparar para atender as pessoas. Nós vamos chegar logo nisso aqui, nesse pico, mas os hospitais estarão preparados para receber todos os doentes graves. Um outro problema que nós temos é o tempo em que as pessoas infectadas conseguem transmitir tanto o coronavírus quanto o vírus da gripe. Para entender isso melhor, olha só, vamos ver aqui o tempo de incubação do coronavírus e do H1N1. Então olha só, quando eu falo do coronavírus, o que vai acontecer é o seguinte: primeiro, o que é período de incubação? É o tempo total que começa desde o momento em que a pessoa é infectada pelo vírus até o momento em que ela começa a apresentar os sintomas da doença. Se você observar, no caso do coronavírus, o momento da infecção até apresentar os sintomas, isso aí vai levar mais ou menos uns 3, 4, 5 dias em média. Só que tem um detalhe, no caso do coronavírus, isso pode chegar até 14 dias. Ou seja, do momento em que a pessoa é infectada até ela apresentar os sintomas, entre 12 e 14 dias. E durante todo esse período aqui, os cientistas acreditam que a pessoa vai transmitir o vírus para outras pessoas. No caso da gripe, o que você vai observar aqui? Do momento em que a pessoa é infectada até apresentar os sintomas, pode levar só um dia. Então a pessoa no dia seguinte ela já sabe que tem a doença e claro que ela vai se preservar. Às vezes pode chegar aqui 3, 4 dias, mas nada se compara ao período de incubação do coronavírus. Então veja aqui, esse é o coronavírus e esse aqui é a gripe. Veja qual que é pior. Vale sempre salientar que nenhum de nós tinha entrado em contato com o coronavírus até dezembro do ano passado. Isso significa dizer que ninguém tem imunidade natural contra esse vírus. No caso da gripe, a gente tem sempre muitas pessoas que já estão protegidas contra a doença porque já foram vacinadas ou porque já entraram em contato com o vírus e, claro, elas desenvolveram defesa contra esse vírus. E claro que isso acaba limitando a propagação do vírus, já que quando uma pessoa está infectada com a gripe, ela só vai poder espalhar essa gripe para outra pessoa que também não tem imunidade. E por sua vez, essa pessoa que não tem imunidade vai passar o vírus para outra pessoa que não tem imunidade. Em 2009, o vírus H1N1 que surgiu, ele tinha uma pequena variação em relação aos outros vírus da gripe que circulavam na população. Mas parte das pessoas tinham uma certa imunidade em relação a ele, porque elas já tinham entrado em contato com vírus que eram parecidos com esse novo vírus aí. Então, elas funcionavam como uma espécie de escudo, porque elas não passavam o vírus adiante. Só que a Covid-19, ela é nova. O que significa dizer que praticamente toda pessoa do planeta que está vivendo aqui, ela pode se infectar. Então, quando uma pessoa é contaminada, ela pode às vezes nem saber que está infectada, só que quando ela entra em contato com outra pessoa, ela vai passar o vírus para ela. E assim ele vai passando de uma pessoa para outra e vai se espalhando como se fosse fogo. Outro problema é que só 2% das pessoas com gripe precisam ser hospitalizadas, enquanto entre 20% e 30% das pessoas que testam positivo para a Covid-19 precisam de um hospital. Além disso, nós temos a taxa de letalidade, que tem a ver com a quantidade de pessoas infectadas que acabam morrendo.
Atualmente, os estudos estão sugerindo que a letalidade do coronavírus é maior do que a do H1N1, ficando entre 0,5% e 1%. Ou seja, de todos os casos confirmados, aproximadamente 1% das pessoas acabam, infelizmente, morrendo. Sempre é bom lembrar que essa taxa ela vai variar de país para país, ela é uma média. Só que essa taxa de letalidade do novo coronavírus, vamos lá, entre 0,5% e 1%, ela é bem maior do que a letalidade do H1N1 de 2009, que ficou estimada, sabe em quanto? Em 0,1%. Ou seja, o coronavírus pode ser até 10 vezes mais letal que o H1N1. Uma das possíveis explicações para uma taxa de letalidade mais alta, né, quando a gente compara o coronavírus com o vírus da gripe, é que o coronavírus, ele consegue por conta própria gerar uma doença e levar a pessoa à morte. É um vírus que estimula a resposta de defesa do nosso organismo de uma maneira muito agressiva, né? E isso, por incrível que pareça, não é nada bom pra gente. Quando a gente é infectado pelo coronavírus, essa resposta do nosso organismo para combater ele, ela é tão poderosa, ela é tão forte, que acaba nos matando, é verdade. Já no caso do H1N1 e de outros vírus que causam a gripe, a resposta do organismo contra ele ela é mais suave. E as complicações geralmente vão ocorrer por conta das bactérias oportunistas que vão se aproveitar da situação que o vírus causou para fazer uma bagunça no nosso sistema respiratório. Ou seja, o coronavírus ele é mais agressivo para o organismo, enquanto que o H1N1 não é tão agressivo e vai precisar de ajuda de outros micro-organismos para conseguir fazer um estrago maior. Sem essa ajuda, ele não vai fazer muita coisa. Agora, o coronavírus vai. Olha só que interessante, nos 16 meses da pandemia de H1N1, lá em 2009, foram cerca de 493 mil casos confirmados, com 18.600 mortes. Enquanto que em 5 meses de pandemia de coronavírus, nós tivemos 1,5 milhão de casos confirmados, com 85 mil mortes. Lembrando que nesse momento a maioria dos países estão adotando estratégias de distanciamento social. A maior parte dos seres humanos, nesse momento, estão trancadas em suas casas. E isso não aconteceu em 2009. Então eu queria que você tentasse imaginar agora como seria essa situação se todos nós estivéssemos livres, soltos, andando por aí. A coisa não seria bonita, não. Em 2009, no Brasil, o H1N1 ele matou 557 pessoas em mais ou menos um ano. Enquanto que o coronavírus, até o dia que eu estou gravando esse vídeo, já matou 700 pessoas em pouco mais de 2 meses, sendo que tem muita gente morrendo com os sintomas sem ter sido testada. Então, com certeza, já morreram bem mais pessoas, né, bem mais gente de Covid-19 do que de gripe em 2009. Outro problema é que o coronavírus ele vai afetar muito mais os idosos do que o vírus da gripe. Isso se deve ao fato de que as pessoas com mais de 60 anos que passaram pela pandemia de H1N1 em 2009, elas já tinham passado por outras pandemias de gripe anteriormente, como a gripe asiática em 1957 e a gripe de Hong Kong em 1968. E assim elas acabaram adquirindo uma certa proteção contra a gripe que foi causada pelo H1N1. Além disso, em 2009 existiam medicamentos, como era o caso do Tamiflu, do Zanamivir, para tratar os doentes da gripe. Já a infecção causada pelo novo coronavírus, não existe até agora um medicamento específico para tratar a doença. De qualquer forma, em 2009, não se sabia direito se esses 2 antivirais que eu te falei, se eles funcionariam contra o H1N1. Mas a gente acabou dando sorte que eles funcionaram e reduziram bastante a letalidade. Isso não aconteceu com a Covid-19, que até agora está sem um medicamento específico e continua matando muita gente. Agora, ó, um detalhe interessante é que quando a gente teve as epidemias de SARS em 2003 e de MERS em 2012, que foram causadas por outros tipos de coronavírus que são muito parecidos com o coronavírus atual, alguns medicamentos foram testados, mas não tiveram muito sucesso.
E depois as pesquisas para encontrar o medicamento acabaram se encerrando e ninguém se preocupou mais com isso. Até porque coronavírus, até uns anos atrás, não dava muita grana para a indústria farmacêutica, como vai dar agora. Então o que acontece é que se as pesquisas tivessem continuado naquela época, provavelmente agora a gente não estaria passando por tudo isso. De qualquer forma, nesse momento existem vários medicamentos que estão sendo testados para combater a Covid-19, como é o caso do Remdesivir, que é usado para combater o Ebola, e da hidroxicloroquina, que é usada para combater malária, que é usada para combater doenças autoimunes, como é o caso do lúpus, da artrite reumatoide. Mas os estudos para comprovar a eficácia deles ainda estão em andamento. E qualquer um que diga que eles estão funcionando, estão sendo extremamente irresponsáveis. De qualquer forma, é bom que eles funcionem, porque se a gente tiver que produzir um antiviral do zero, isso pode levar até 2 anos. E na boa, a gente não tem esse tempo. E o grande problema da gente não ter um medicamento específico para tratar essa doença, né, para tratar a Covid-19, é que o paciente acaba ficando mais tempo no hospital. E aí ele vai acabar ocupando a vaga que poderia já estar sendo usada por uma outra pessoa. E claro que isso acaba contribuindo ainda mais para o colapso do sistema de saúde. Com relação à vacina para prevenir a Covid-19, já existem dezenas de estudos que estão em andamento. Mas a gente precisa fazer vários testes para ter certeza que a vacina é eficaz e também que ela é segura. Não dá para chegar no louco e começar a dar vacina em todo mundo sem fazer mais testes. Depois que a segurança e a eficácia da vacina forem comprovados, ainda nós temos que produzi-la em larga escala. E claro que isso leva tempo. O planeta inteiro quer tomar essa vacina. Mas se tudo der certo, ela vai estar disponível para a gente na metade de 2021. Agora, ó, outra comparação que dá uma aliviada no vírus da gripe. Em 2009, na pandemia que teve de gripe, já tinha vacina contra outros vírus que causavam a gripe. Então, para fazer uma vacina contra o H1N1 foi muito mais fácil. Tanto que em novembro de 2009, ela já estava disponível e isso acelerou muito o fim da pandemia, né, que terminou em 2010. E só para você saber, um dos vírus que a atual vacina da gripe oferece proteção é justamente esse H1N1 que causou a gripe suína em 2009. E na boa, a previsão atual é que sem medicamentos, sem vacina, é que entre 20% e 60% da população mundial vá se infectar com o coronavírus. Ou seja, nesse momento, a única defesa que a gente tem é se isolar socialmente. Mas isso não vai funcionar se cada um de nós não levar isso a sério. Ah, mas eu não sou grupo de risco. Ó, o soco na tua cara, ô seu demônio. Porque você pode não apresentar os sintomas, mas você pode infectar alguém que poderá ter complicações e vai acabar morrendo. E assim, ó, é até natural que algumas pessoas queiram comparar a Covid-19 com uma gripe, pois isso faz com que tudo o que esteja acontecendo pareça pequeno. É um tipo de pensamento que as pessoas usam para se sentirem mais seguras, para se sentirem mais confortáveis. Mas nessa hora, nós temos que levantar a cabeça e enfrentar a verdade. Não adianta ficar criando historinha da carochinha. A situação atual, ela é complicada e todo mundo tem que se unir e tem que lutar contra esse vírus encapetado que eu quero aqui, ó, dar soco na cara dele. O contágio, ó, do vírus, ele é mais fácil. Ninguém está imunizado, não tem remédio, não tem vacina, então não é só uma gripe, é pior. Então, ó, a gente precisa ficar atento para tomar ações que amenizem os problemas que a gente está enfrentando agora. Maravilha? Conseguiu ou não te convencer que nesse momento a melhor estratégia para a gente é ficar em casa? É a nossa única proteção. Beleza? No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Deixa aquele like para valorizar o profissional da educação. Força, tamo junto, tudo vai dar certo. Um grande abraço, tchau!